Ok, agora que a gente já viu como o nosso pendrive hacker funciona, como que ele funciona, como esconder ele, como programar ele, eu já te passei comandos básicos pra gente poder usar ele. Então a gente já passou por todos os módulos introdutórios assim do nosso curso do pendrive hacker. Eu vou mostrar como que a gente pode executar comandos utilizando ele. Que é aí que a gente vai entrar mais na parte da invasão, na parte do ataque mesmo, porque eu só tô mostrando como que a gente pode digitar. Você deve estar pensando, ok, o que eu vou fazer digitando com o meu teclado? Com o meu Gspark digitando alguma coisa. Eu não quero escrever uma nota, eu quero invadir um computador. Então agora a gente vai entrar na parte de como que a gente pode executar comandos utilizando o Gspark. E primeiramente, eu queria falar como que o Windows ele executa comandos. O que ele é executar comandos no computador? Então, em filmes, você deve ter visto aquela tela preta com letra branca, que você pode colocar vários comandos. Então, aquela tela lá, que os hackers ficam clicando várias vezes bem rápido para poder digitar alguma coisa, aparecer um monte de comando na tela e hackear a NASA. Isso é chamado de terminal. Essa que é a interface que a gente usa, que os hackers usam e programadores também, que a gente pode interagir com o computador só utilizando texto. Então a gente pode enviar comandos para o computador. E a gente pode fazer tudo que a gente faz no Windows normalmente. Então a gente consegue, com o terminal, criar uma pasta, navegar entre os arquivos, fazer tudo o que você faria com o Windows clicando no seu mouse, você consegue fazer com o terminal. E até mais, até algumas coisas mais. Porque o terminal, ele nos dá acesso total ao computador e vários comandos, assim, da parte interna do seu computador, de comandos de executar na parte do sistema. Então, por isso que ele é tão usado por hackers e programadores, para poder programar utilizando o terminal, executando comandos, rodando ferramentas e várias outras coisas, só utilizando o terminal. E o seu computador, agora mesmo, esse exato computador que você está usando, ele tem um terminal. E esse terminal é o CMD. E você pode acessar ele agora. Se você estiver usando o Windows, ele vai ter o CMD. A maioria do sistema Windows ele tem o CMD, já vem padrão assim nele. Então podemos abrir o CMD apertando o botão de Windows mais R, aquele botão que tem a janelinha do Windows, mais a tecla R. E aí a gente pode digitar CMD aqui. Então depois de fazer isso, vai abrir essa aba aqui de executar. A gente vai digitar CMD aqui e clicar em OK. Depois de fazer isso, vai abrir o nosso terminal, nosso quadrado preto com letra branca, que a gente pode digitar comandos aqui. Então esse aqui é o terminal do Windows, o CMD do Windows. E aqui a gente vai poder colocar os nossos comandos dentro do nosso computador. Mas você pode estar achando ele meio estranho. Você pode estar vendo esse monte de coisa aqui, esse monte de comando que eu vou digitar aqui também. É a versão do Windows, se eu digitar aqui vai aparecer um monte de coisas aqui. Você deve estar achando ele meio estranho. Esse terminal do Windows parece um pouquinho complexo, mas ele é bem simples de mexer. Então já vou te ensinar um comando, que é o dir, e esse comando ele vai listar os arquivos que tem no computador. Então, quando eu coloco dir, ele me mostra aqui os arquivos que tem no computador. Então, nesse caso, a gente pode ver que eu estou no meu usuário. Eu estou na mesma pasta. Se eu for entrar aqui no meu computador, eu posso vir aqui no... Eu posso vir aqui no meu computador, este computador. Eu vou vir aqui no meu disco local C, em users, cadê? Usuários. Meu usuário aqui, e as mesmas coisas que estão aparecendo na minha tela de explorar. Então aqui a gente pode ver que tem várias pastas aqui, ó. iCloud, favoritos, Eclipse, várias outras coisas. A gente consegue ver aqui no terminal. Então Eclipse, aqui, vamos ver, Apple, iCloud também deve ter aqui. Vamos ver o iCloud. Aqui é o iCloud. Então as mesmas pastas que a gente tem aqui, a gente consegue acessar apertando o comando dir. E tem vários outros comandos que a gente pode dar aqui no nosso terminal. Então, esse seria o terminal do Windows, o CMD. Mas além do CMD, também existe um outro terminal aqui no Windows, um outro lugar que a gente pode digitar comandos e também interagir com o sistema, que é o PowerShell. E o PowerShell, ele é a mesma coisa que o CMD, ele também é um terminal que a gente consegue colocar comandos, navegar por arquivos, executar ferramentas e várias outras coisas, que a gente pode dar comandos para o sistema, mas ele é um terminal um pouquinho mais avançado que o CMD. Só navegar pelo sistema, executar ferramentas. Porque o CMD, ele é só para você poder navegar pelo sistema, executar ferramentas, mas o PowerShell ele tem mais alguns comandos. Você pode quase programar por ele pelo PowerShell. Então ele é como se fosse um terminal avançado, um CMD Plus. E para você acessar ele, você pode acessar ele digitando PowerShell da mesma forma, botão do Windows, aqui vai abrir. Em vez de digitar CMD, a gente pode digitar PowerShell.
Depois de fazer isso, a gente vai abrir o nosso CMD azul, que ele é da mesma forma que o Windows aqui. Então, se a gente digitar dir, por exemplo, a gente também vai conseguir listar os arquivos, mas ele tem até mais algumas informações, a gente consegue dar mais alguns comandos e até quase programar nele. Porque existe uma linguagem no Windows que é chamada de PowerShell, que a gente consegue programar, que a gente consegue programar comandos para rodar no nosso sistema. E a gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente, quando a gente fazer o nosso DigiSpark e executar esses comandos aqui no PowerShell. Então, de terminal aqui do Windows, a gente tem o CMD, que é um terminal um pouquinho mais simples de digitar comandos, de interagir, e a gente tem o PowerShell, que é um terminal um pouquinho mais avançado, que a gente consegue programar dentro deles, e esses são os dois tipos de terminais que a gente tem aqui no Windows. E daí, na próxima aula, eu vou te mostrar como você pode acessar esses terminais utilizando o DigiSpark e digitar alguns comandos dentro dele. Então você vai aprender como que a gente pode acessar esses terminais aqui dentro do nosso DigiSpark, acessar o CMD, acessar o PowerShell, só de plugar ele no computador. Então a gente vai poder fazer a mesma coisa que a gente escrever no nosso bloco de notas, a última vez que a gente fez, só que a gente vai escrever no nosso CMD, a gente vai escrever no nosso PowerShell. E aí vocês já devem estar imaginando, assim, para onde a gente vai chegar, para onde a gente vai chegar na parte das invasões, como que a gente vai conseguir invadir os computadores só utilizando o DigiSpark. Então a gente vai ter, a gente vai usar o CMD e o PowerShell como uma janela de ataque para poder executar os comandos dentro do computador e invadir o sistema. Então a gente vai poder usar eles para fazer algumas coisas dentro do nosso sistema. Ele vai ser o nosso acesso direto do sistema. Então na próxima aula você vai ver um pouquinho mais sobre eles, como que a gente pode acessar eles utilizando o DigiSpark. Então te vejo na próxima aula e falou!